Oi, pessoal! Vamos falar sobre uma coisa que, no fundo, todo mundo sabe, né? Relacionamentos saudáveis são a base para uma vida feliz. E não importa se é um relacionamento amoroso, familiar ou de amizade, a qualidade dessas nossas conexões define e muito como a gente se sente no dia a dia. Olha, essa frase aqui, ela resume tudo de um jeito perfeito, não é? Nossas conexões têm um impacto direto na nossa felicidade e até na nossa saúde, sabia? E para a gente aprender a cuidar melhor delas, que tal pensar nisso de um jeito um pouco diferente? Imagina só, os relacionamentos são como esse jardim. A rotina, o estresse, aquela falta de atenção, tudo isso vai virando uma espécie de erva daninha, sabe? Vai sufocando as coisas boas. Mas ó, a notícia boa é que sempre dá pra gente cuidar desse jardim. Sempre dá tempo de arrancar o que não serve e ver tudo florescer de novo. Então, bora mergulhar nisso. Nossa conversa hoje vai passar por 5 pilares bem práticos que podem, de verdade, transformar qualquer tipo de conexão. Vamos falar sobre a comunicação, como cultivar uma conexão genuína, a empatia, o conflito como oportunidade e, por fim, limites saudáveis para ter laços fortes. Vamos começar pela base de tudo. Pois é, sem uma comunicação que funciona, o que acontece? Os mal-entendidos começam a aparecer, a distância emocional aumenta e quando a gente vê, já virou uma bola de neve. É por isso que esse é o nosso ponto de partida. É o alicerce. E dentro da comunicação tem uma coisa chamada escuta ativa. E, gente, isso aqui é ouro. Não é só ouvir por ouvir, sabe? É compreender de verdade. É dar atenção total, sem ficar ali na sua cabeça já planejando o que você vai responder. E o terceiro passo, esse é o pulo do gato. Parafrasear, ou seja, repetir com as suas palavras o que você entendeu. Isso mostra para outra pessoa que ela foi ouvida e, nossa, evita tanto problema. Olha que exemplo poderoso de mudança de perspectiva. Trocar uma frase que começa com "você sempre faz isso" por uma que começa com "eu me sinto assim quando" é transformador. Porque a primeira, a acusatória, só levanta um muro, a pessoa já fica na defensiva. A segunda, a assertiva, abre uma porta. Ela expressa um sentimento e convida para uma conversa, para uma solução. É uma mudancinha de nada nas palavras, mas o impacto é gigante. Ok, com a comunicação bem alinhada, como é que a gente faz para essa conexão não se perder na correria, na monotonia de sempre? Aí a gente entra no nosso segundo pilar, cultivar essa conexão de forma genuína. Sabe, a gente nunca deveria subestimar o poder de um pequeno gesto. Um bilhetinho, um elogio que vem do coração, uma mensagem de bom dia, ou simplesmente perguntar como foi o dia e parar para ouvir de verdade. São essas coisinhas que mostram que a outra pessoa está nos nossos pensamentos. São como sementinhas de carinho que, quando a gente planta todo dia, cria um sentimento enorme de que somos importantes um para o outro. E além desses gestos do dia a dia, criar novas memórias juntos é fundamental. Não precisa ser nada grandioso, uma super viagem. Pode ser começar um hobby novo ou só cozinhar uma coisa diferente no fim de semana. O importante é sair do piloto automático, sabe? É construir uma coleção de momentos bons que fortalecem essa ligação. E aí vem uma pergunta que hoje em dia pega, né? A nossa presença digital está unindo ou dividindo nossas conexões? Porque, vamos combinar, estar ali de corpo presente, mas com a cabeça enfiada no celular, às vezes é pior do que não estar. Se desconectar do online para se conectar de verdade com quem está do nosso lado, isso é um ato de respeito que faz toda a diferença. E essa ideia de conexão verdadeira nos leva direto para o nosso terceiro pilar. E este aqui talvez seja uma das habilidades mais profundas e importantes que a gente pode desenvolver na vida: a empatia. O que é empatia, afinal? É basicamente essa capacidade de se colocar no lugar do outro. É tentar sentir o que a pessoa sente, ver o mundo pela perspectiva dela. É como se a gente construísse uma ponte para atravessar para o mundo emocional de quem está com a gente. E aqui está o segredo. Validar um sentimento não significa que a gente tem que concordar com ele. É possível muito bem dizer, nossa, eu entendo porque você se sentiu assim, mesmo sem concordar com os motivos. Só esse ato de reconhecer, de validar o sentimento, já cria um espaço seguro. A pessoa se sente ouvida, se sente respeitada. Bom, agora a gente chega num assunto que muita gente foge, o conflito. A real é que não dá para evitar, ele faz parte de qualquer relação. O X da questão não é tentar fugir dele, mas sim aprender a enxergá-lo de outra forma. E se o conflito pudesse ser uma oportunidade para fortalecer o relacionamento? Pensa numa discussão. Existem dois jeitos de entrar nela. O primeiro é com o objetivo de vencer, de provar que se está certo. Isso só gera ressentimento. O segundo jeito é entrar com o objetivo de resolver.
Aí a gente não tá um contra o outro, a gente tá junto contra o problema. Quando a gente faz essa virada de chave, o conflito deixa de ser uma coisa que destrói e passa a ser algo que constrói. E para essa abordagem funcionar, a gente precisa de algumas ferramentas na nossa caixinha, né? Perdoar, para liberar aquele peso do rancor. Ser flexível, para achar um meio termo bom para todo mundo. E, claro, saber pedir desculpas de coração e também saber aceitar um pedido de desculpas. São coisas essenciais para a gente conseguir seguir em frente com um laço ainda mais forte. E chegamos ao nosso último pilar, que pode parecer meio estranho à primeira vista. Limites. Mas pensa bem. Limites saudáveis não servem para afastar as pessoas. Pelo contrário, eles criam a base para o respeito e para a individualidade de cada um poderem florescer. Olha que frase forte. Saber dizer não quando necessário é um ato de autorrespeito. E é isso mesmo. Dizer não não é ser egoísta. É a gente entender até onde vai nossa energia, nosso tempo, para que o que a gente oferece para o relacionamento seja de verdade, seja saudável e não venha de um lugar de esgotamento. Porque no fim das contas, um relacionamento incrível não é sobre duas metades que se completam. É sobre duas pessoas inteiras que se apoiam para serem as melhores versões de si mesmas. É sobre celebrar a individualidade um do outro, incentivar os hobbies, as amizades, o crescimento. Isso sim é sinal de uma conexão forte e segura. E com isso, a gente vai chegando no ponto central de toda essa nossa conversa. O mais importante para levar daqui é o seguinte: melhorar um relacionamento não é um projeto com começo, meio e fim. É um processo contínuo. É um compromisso de todo dia, sabe? Um processo de aprender, de ajustar e principalmente de investir tempo e energia. Então, para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Lembra daquele jardim do começo? Pensando em tudo que a gente viu, comunicação, pequenos gestos, empatia, o jeito de lidar com conflitos, os limites, qual sementinha dá para plantar nesse jardim de relacionamentos ainda hoje? Uma pequena ação para começar a cultivar conexões ainda mais fortes e felizes. A escolha e a ação é de cada um de nós.